Gente, boa noite. Como a gente, né, já está combinado, todas as aulas vão ser gravadas, então aqui a gente está fazendo a gravação, ela começou agora. Todo mundo que está aqui está ciente disso, então, né, vamos começar a aula. Mas antes da gente começar, de fato, eu quero fazer dois avisos, anúncios, né, dois comentários. O primeiro é que, gente, tecnicamente, assim, a gente ainda tem a possibilidade de alguém entrar no curso, né? Assim, a pessoa que entrar agora não vai estar, ainda vai estar suscetível pela questão do número de presenças, né? Ela ainda pode participar. Então, se você conhece alguém que tem interesse ou que você gostaria até de trabalhar junto, né? Talvez como uma dupla, não tem problema, assim, a pessoa pode só fazer a inscrição da mesma maneira que vocês fizeram, né? Através mandando um e-mail para o e-mail do Novo Quadrinhos e a pessoa pode participar sem problemas. É claro que agora a gente já está chegando na aula 8, então ela vai ter que pegar a parte do conteúdo gravado para poder, né, chegar no ponto que a gente está aqui do conteúdo, mas tecnicamente é possível. Então, se você conhecer alguém que tem interesse ou que você gostaria de chamar para trabalhar com você, né, pode ficar à vontade que, né, ainda é possível. Né, inclusive lembrando que se você tiver interesse de fazer uma dupla com alguém, isso é perfeitamente possível, tá? Caso você tenha mais interesse em escrever do que de desenhar, ou o contrário, não tem problema. A única diferença é que se você estiver fazendo um trabalho com duas pessoas, o tamanho do trabalho vai ser para duas pessoas, né? Então, o número de páginas que a sua história teria agora vai ser dobrado, né? Para justamente justificar a participação de duas pessoas, né? Em vez de uma, né? Para que todo mundo possa realmente, né, trabalhar junto e fazer a mesma quantidade de trabalho e tudo mais. Tudo bem? Então, se vocês pensarem em alguém, pode chamar que a gente ainda tá, né, que ainda dá. E aí a outra coisa que eu tenho que lembrar todo mundo, eu até já mencionei isso na última aula, mas para quem não chegou no começo, nesse final de semana, no sábado, né, a gente tem um feriado. Então, nós, mais uma vez, como foi na semana passada, não teremos a aula, né, no dia primeiro. E aí, então, a gente, acabando a aula de hoje, nosso próximo encontro vai ser justamente na quarta da semana que vem. Tá? E como foi no caso dessa outra aula que a gente remarcou por causa do feriado, né? Isso não conta como um tipo de remarcação mesmo, tá? Isso já estava dentro do cronograma, então nossa aula 9 desde o início já estava planejada para ser na quarta-feira que vem, né? Tanto que a gente for lembrar do nosso primeiro encontro, eu mostrei o plano de cada aula e estava justamente lá mencionando que a aula 9 vai ser numa quarta-feira, né? Então é isso, assim, por favor, não esqueçam e entrem de repente no sábado e fiquem confusos, tá? Lembra que eu avisei isso. Bom, então, gente, só um segundo. Bom, então, esses foram os dois avisos, né, que eu vim aqui pra gente falar antes de começar mesmo a aula. Então, vamos lá, né, vamos mesmo para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre ponto de vista e gêneros narrativos. São dois assuntos, né, assim, dois termos grandes e bem complexos, na verdade, e mas eles são diretamente relacionados. A gente vai ver por quê, né? São temas diferentes, mas ao mesmo tempo muito conectados. Bom, então para a gente começar, vamos, né, pelo ponto de vista. O que é um ponto de vista? Assim, as duas palavras até já dão uma dica, né? Assim, um ponto é uma localização em que você pode ver alguma coisa, né? Então, um ponto de vista. E, né, o que é isso então? É quem conta a sua história. O ponto de vista é de quem que a gente está vendo
de quem que é a perspectiva que a gente está vendo essa história, quem que está realmente mostrando para a gente o que está acontecendo. Então, isso, né, esse termo, ponto de vista, até a gente usa ele no inglês também, né, como point of view, e aí né, tem a sigla POV, né, ou POV, que é todo toda uma coisa, né, na indústria, tem todo uma série de formatos que usam isso, né, assim, desde o cinema até a literatura usam muito essa ideia do ponto de vista, né, que é justamente quem que está contando essa história para mim, né? A gente viu sobre a ideia dos personagens, dos tipos de personagem, que tem essa distinção entre protagonista e principal, né? Então a gente vê que não necessariamente quem está realmente guiando a história é realmente quem está vendo a história, né? Quem que está contando para a gente. Então é nesse sentido, assim, mesmo que o seu personagem, mesmo que não tenha uma narração, né? Ou no caso da literatura, né? Você não tem que escolher quem que como é que você vai descrever a cena, né? Assim, porque no caso do cinema ou do quadrinho, por exemplo, você pode fazer, né, sem ter nenhuma narração do personagem contando, olha, esse sou eu, né? Ou alguma coisa assim, né? Você ainda tem uma perspectiva que está sendo contada, assim, tipo assim, mesmo que o seu personagem não esteja realmente falando pro leitor, contando a história dele pro leitor, falando, olha, essa é minha vida, vamos escutar minha história, né? Mesmo que isso não esteja acontecendo, o personagem que está em evidência é realmente quem está te falando o que está acontecendo. Qual que é o tom que a história vai ter, o que você deveria pensar em função disso, né? Assim, como que o, esse universo está acontecendo em função de quem que está em foco nele, né? Ou quem que está vendo ele, para ser mais direto a ideia do ponto de vista, né? E, bom, então, assim, é uma coisa muito didática para a gente pensar em questão de ponto de vista, quando a gente tem histórias sobre rivais, né? No caso do Naruto, que é um exemplo bem famoso, assim, né? De história sobre rivais. A gente fica bem claro quando a gente vai pensar assim de quem que é o ponto de vista dessa história, porque a história chama Naruto, né? É o nome do quadrinho, e o protagonista chama Naruto. Então a gente já tem uma noção de que provavelmente ele é realmente o nosso principal, o nosso protagonista. Apesar de que não necessariamente, né? Como a gente já viu que existem alguns casos em que não é bem assim, mas no caso do Naruto isso é verdade na maioria dos pontos, né? Então, assim, se a gente pega assim, do ponto de vista do Naruto, né, essa é uma história sobre superação, é uma história sobre amor, é uma história sobre perdão, é uma história sobre tipo, amizade, né? Mas do ponto de vista do Sasuke, essa é uma história sobre vingança, né? Você percebe que, assim, os dois têm maneiras de ver a realidade muito diferentes, assim, né? E maneiras de ver o que está acontecendo mesmo, né? Assim, esse mesmo universo do Naruto tem essa separação muito clara, assim, só de você pegar esses dois rivais que estão eternamente coexistindo, né? E conflitando, né? Inclusive, né? A grande parte do conflito principal da história é justamente em função disso, né? De como esses dois personagens interagem. Então, a questão do ponto de vista fica um pouco interessante a gente pensar em algumas situações como, tipo assim, um, o Drácula, né? A figura do Conde Drácula, o grande vampiro, um dos primordiais, né? Assim, um monstro, né? Quando a gente pega a história do filme Van Helsing, que a gente tem o próprio Van Helsing como o principal da história, e até em outras situações, né? Outras histórias do universo que envolvem o personagem do Drácula, né? E a gente tem o professor Van Helsing de alguma maneira atuando. Desse ponto de vista do Van Helsing, a gente está tipo, impedindo um monstro de destruir. É uma história sobre caça, é uma história sobre né, o bem destruindo o mal, né, essas coisas bem simples assim. Né? A gente torce para que esse caçador possa finalmente destruir esse monstro. Até quando ele não é um caçador, no caso das histórias mais clássicas do Drácula, né, que ele é realmente um pesquisador, professor, médico e tudo mais.
Ainda assim, a gente tem essa ideia, né, de que ele está tentando destruir um monstro, né? Agora, se a gente pega esse personagem do Drácula e conta a história dele, a gente não fica mais com essa visão de que ele é um monstro que precisa ser eliminado, né? Esse é o filme, eu não lembro o nome dele exatamente, mas é um filme sobre o Drácula, sobre como ele se tornou o Drácula, né? Assim, quando ele ainda não tinha passado pela maldição que transformou ele em uma criatura. Uma coisa assim. Eu não tenho muito tempo que eu assisti esse filme, pra falar a verdade. Mas assim, nesse filme a gente vê que esse personagem cometeu tudo isso pelo amor que ele tinha, assim, pela grande amada dele, então ele assim, cometeu um erro de sucumbir a esse desejo proibido de ir para as trevas para poder proteger ela. Então, na verdade, a gente está vendo uma história meio que de uma pessoa injustiçada, de um herói que por uma decisão ruim, num momento de desespero, acabou destruindo a própria vida e se arrependeu disso. Claro que, assim, acho que na história original do Drácula, né, não é bem assim que toma a história dele, né? A história do personagem Drácula. Mas, de qualquer maneira, assim, quando a gente conta a história desse monstro, né, que é como a gente vê ele em histórias que a gente está vendo, por exemplo, o Professor Van Helsing, quando a gente conta a história desse monstro, a gente vê que, na verdade, ele não é exatamente um monstro, né, assim, a gente virou essa, essa perspectiva, né, esse ponto de vista, e a gente muda totalmente a nossa percepção do personagem, a gente muda a percepção até mesmo de qual é a mensagem que a história está passando, né. E uma coisa interessante para a gente fazer também nesse ponto, quando a gente pensa na ideia de ponto de vista, é no caso como eles fizeram na série do Castlevania, né? É o jogo, né? A franquia de jogos. E aí tem essa animação em que, por um bom tempo da história, a gente vê justamente um embate entre o Drácula e entre aspas, forças do bem, né? Vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, assim, como a gente está vendo justamente a gente não está colocando exatamente um ponto de vista de um sobre o outro, né? A gente não está vendo apenas um ponto de vista, a gente está vendo um pouco dos dois. A história fica muito mais equilibrada nesse ponto, assim. A gente não tem a ideia de bem contra mal, mal contra bem diretamente, né? A gente tem uma ideia mais de entender o lado do Drácula como uma pessoa que sofreu e entender o lado da humanidade que está sofrendo também, e isso tipo, continua sendo um problema, né? Assim, a gente não está relativizando nenhum dos dois exatamente, assim. Mas, por a gente colocar esses dois lados, esses dois pontos de vista em núcleos diferentes, a gente acaba vendo essa dinâmica de Drácula versus humanidade de uma maneira completamente diferente, né? E muito até mais densa do que talvez já tenha sido feito antes em outras peças de cinema ou enfim, de série de TV e tudo mais. Né? Drácula Untold no original, a Drácula História Não Contada. Isso mesmo, isso mesmo. Bem lembrado. Nunca lembrar esse nome assim. Né, e assim, essa ideia de pegar o personagem do Drácula é mais pra gente poder ver, porque tem tantas produções desse mesmo personagem que fica mais fácil a gente ver que essa questão do ponto de vista, né? Porque a questão toda é isso aqui. Mudar o ponto de vista muda tudo. Né? Assim, se você decidiu contar a sua história por um ponto de vista ou por outro, são simplesmente histórias diferentes. Assim, você pode até contar a mesma história, a mesma viagem do ponto A ao ponto B, o mesmo início, meio, fim, né, que você já planejou, que a gente falou sobre a estrutura dos três atos, né, tudo isso. Mas se você pega assim, essa mesma história e você simplesmente troca um pouquinho o ponto de vista, assim, você decide colocar não do ponto de vista do herói, mas do, do ajudante, já é outra história, né? Já é uma história completamente diferente. Então, se você ainda por cima troca do herói para o vilão, né, fica algo completamente diferente também. E por causa disso, por causa da empatia. Empatia é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que é natural em certo nível, né, para o ser humano, mas que quando a gente está falando de história, né, de escrita, de roteiro,
é uma coisa que faz total diferença. Porque é uma da base, realmente um dos pontos bases para a gente conseguir escrever uma história. A questão é essa, assim, o ser humano é empático. Exceto alguns poucos seres humanos, né, que não têm essa capacidade, mas assim, em sua grande maioria, né, o ser humano é empático. E o que é empatia? Meio que essa capacidade que nós temos de perceber e entender as sensações, os sentimentos de outras pessoas. Então, uma brincadeira legal de se fazer, que eu não tenho como fazer agora, por a gente tá desse jeito, né, virtual, mas uma brincadeira legal de se fazer é você começar a sorrir para uma pessoa. Né, uma pessoa que não está muito assim, percebendo muito bem, não está te vendo, ou que não sabe muito bem o que está fazendo, se você começar a sorrir para uma pessoa, tem uma grande chance dessa pessoa começar a sorrir também. Né? Ela não vai nem perceber, ela vai só achar que deve ter alguma graça que você está sentindo e vai começar a rir também. Isso é bem divertido de fazer, assim. A gente consegue realmente passar essas emoções para outras pessoas. E, e essa também é a nossa capacidade de conseguir realmente entender quando uma pessoa te explica alguma coisa, né? Então, no sentido do seguinte, você tem um amigo que está passando por um momento difícil. Você nunca passou por nada próximo do que ele está passando. Mas se ele te conta, você consegue entender que aquilo é um problema. Né? Você consegue entender que aquilo é ruim, que ele deve estar sofrendo. Você nunca passou por algo parecido, mas você ainda assim consegue compreender aquele sentimento. Essa em linhas bem gerais, assim, a nossa capacidade humana da empatia. Né? E isso entra para uma história por causa disso aqui. Porque nós sentimos o que o personagem sentiu. Dentro de uma história, dentro de um universo fictício, nós vamos sentir, nós vamos entender como que a gente deveria estar se sentindo naquela situação pelo que o personagem está sentindo. Então, se o seu personagem tá, assim, se naquele momento ele está se sentindo feliz, você vai entender que aquele é um momento divertido, né? Assim, claro que a gente sempre pode questionar se de fato aquela representação do sentimento está correto, né? Assim, se talvez não era para alguém estar se sentindo daquele jeito, né? Assim, tem várias situações que a gente pode pensar nesse jeito, né? Assim, de gente criticar que talvez não era para o personagem estar rindo daquilo, ou que não era para o personagem estar triste com aquilo, porque não é bem assim que assim, de uma maneira social, né, que a gente não deveria, tipo assim, de uma questão saudável, como membros da sociedade em conjunto, né, talvez nós não deveríamos estar rindo daquilo, por exemplo, né. E isso é muito comum quando a gente pega alguma coisa, especialmente uma coisa um pouco mais antiga, e a gente revisita ela e realmente revê que talvez aquela sensação ali, aquilo que os personagens estão fazendo não é exatamente como a gente deveria estar sentindo. Mas, assim, em geral, né, quando a gente está falando de uma coisa que já está, uma história que já está funcionando, né, nesse sentido, é, a gente sente o que o personagem sente. Então, tipo assim, Jack Rose, né, do Titanic, assim, vamos pensar que essa é uma tragédia real, né? Esses dois personagens não são reais, né? Acho que até onde eu sei eles não são baseados em nenhuma pessoa que existiu de fato, né? Uma pessoa específica. Mas, assim, o Titanic é uma tragédia real e várias pessoas morreram nesse dia, né? Mas a gente especialmente fica triste nesse momento, nessa cena super dramática, super famosa, né, do filme, quando o Jack tá realmente assim congelando no oceano e tudo mais, e ele tá se despedindo dela e se sacrificando para ela. A gente assim, sofre porque a gente está vendo justamente meio que do ponto de vista dela, como é que ela se apaixonou tanto por ele e como é que ela vai ter que perder ele agora, e apesar de tudo que eles passaram juntos, essa tragédia toda, mas assim, do ponto de vista dele, ainda é um pouco triste, né? Claro, não deixa de ser. Mas se a gente estiver vendo a ideia assim, dele, se a história acabasse no momento em que ele se sacrifica para salvar ela, seria uma história sobre sacrifício, seria bonito, seria triste, mas não seria uma história sobre perder,
né? Que no caso é o que a gente está vendo, no caso, assim, do ponto de vista dela, a gente está vendo justamente essa sensação ruim de estar perdendo alguém, né? Que é o que literalmente está acontecendo nesse momento, né? Ela está perdendo ele. É, então, assim, a gente sente essa sensação de tristeza porque ela está ficando triste com isso. Talvez até assim, talvez até se ela detestasse ele, né? Se eles não tivessem passado por essa situação toda amorosa e ela tivesse realmente apaixonando por ele e tudo mais, né? Se ela tipo, fosse uma pessoa que ela conheceu no Titanic e ela tivesse odiado ele e eles tivessem brigado, talvez nesse momento em que ele está realmente se sacrificando por ela, não seria uma cena tão triste quanto é. Assim, continuaria sendo a mesma coisa, entende? Assim, continua sendo uma pessoa morrendo para salvar a outra. Mas a gente fica muito mais triste porque a gente tá vendo essa sensação ruim dela de estar realmente perdendo essa pessoa, né? Então, o ponto de vista entra nesse ponto. O ponto de vista entra nesse ponto. Não foi de propósito, gente. Gente, só um segundo. Bom, então, assim, é justamente essa ideia da gente estar entendendo, assim, vendo essa situação que dela aqui que a gente consegue é, sentir alguma coisa, né? Porque eu falei aqui, né? A ideia a gente sente o que o personagem sentiu. E essa ideia da empatia como a base disso. Então, assim, acho que ninguém aqui, eu vou falar com certeza, eu acho que ninguém aqui perdeu um namorado no Titanic, né? Acho que, com certeza, com certeza ninguém passou por isso aqui, né? Até por uma questão cronológica isso seria impossível, né? Mas a gente consegue entender por quê. A gente, assim, sabe como é que é a paixão, como é que é perder alguém. A gente sabe como é que era, a gente viu como é que era a vida dela antes, que ela era muito mais fechada, presa pela família até, né? E a gente sabe como é que pode ser isso, como é que é de viver desse jeito, a gente sabe como, assim, todos esses pequenos detalhes, assim, e por isso a gente consegue, mesmo que a gente não tenha vivido nada disso, a gente sabe como é que isso é possível, e a gente consegue entender como é que isso pode ser sofrido, então a gente sabe justamente que se ela tá sofrendo por isso, a gente deveria sofrer também. Então, talvez se ela não tivesse sofrendo, não seria tão triste a cena, né? Talvez se ela tivesse feliz com essa ideia, tivesse realmente contente com o sacrifício dele, não seria tão triste quanto é, de fato, né? Porque o ponto todo é a identificação. Assim, a gente consegue empatizar com os personagens, a gente sente a empatia pelos personagens, mesmo que eles não existam, né? Porque, assim, sentir empatia por outro ser humano que você conhece, ou mesmo que você não conhece, mas que você, né, ouviu a história de alguma maneira, por exemplo, no jornal, né, alguma coisa assim, mesmo que seja um personagem que não existe, a gente consegue assim, sentir empatia por ele porque a gente se identifica com esses elementos. A gente consegue assim, identificar com essas sensações fictícias que esse personagem está sentindo, né? Justamente porque a gente já falou, os personagens são baseados em pessoas, né? Então, todas essas sensações que uma pessoa poderia sentir, os personagens estão sentindo também. Então a gente consegue, mesmo que a gente nunca tenha vivido nada disso do Titanic, a gente consegue se identificar com esses elementos que esses personagens viveram, né? Assim, esses pedaços de história que eles viveram e também como as sensações que eles sentiram enquanto eles viveram esses momentos, né? A gente consegue criar uma identificação com eles, a gente sente uma conexão com isso, mesmo que a gente de fato não tenha sentido isso, né? Mas quanto mais a gente conseguir entender essa sensação, quanto mais a gente tiver sentido, mais fácil é a gente identificar, com certeza, né? É até por isso, talvez, assim, que esse tipo de personagem, né, como é o caso do Luke Skywalker, só um exemplo mesmo. Existem vários outros personagens que funcionam assim, né? Mas assim, essa ideia do personagem que
era um Zé Ninguém, né? Assim, não sabia nada de nada, não estava conectado de maneira nenhuma com o que estava acontecendo na história. De repente descobre que ele é a pessoa, o escolhido, né? Que vai realmente superar tudo, né? Isso é bem comum. E, e um dos motivos pelo qual isso funciona, e talvez por que é tão comum, é justamente porque, assim, todo mundo se identifica com a ideia de ser normal, sabe? É mais difícil de você conseguir se identificar com a ideia de ser uma pessoa excepcional, porque existem vários tipos de pessoa excepcional. A pessoa excepcional que você é, né, talvez não seja a mesma pessoa excepcional que ele é e que eu sou, porque cada pessoa tem a sua habilidade especial, o seu jeito que realmente diferencia, né? Agora, no caso de você imaginar que você é apenas mais uma pessoa do mundo, porque de fato você é, né? Existem várias pessoas no mundo, e você é uma pessoa normal em vários aspectos, né? Todo mundo é, em algum aspecto. É muito mais fácil a gente conseguir se identificar, né? Assim, se eu conseguir entender que, tipo, a qualquer momento, eu, do jeito que eu sou, tipo, vou ser chamado pra, tipo, liderar uma frota estelar, eu perguntaria, será que realmente eu deveria confiar nessa decisão? Porque eu não sei nem pilotar uma nave, por que eu tipo, seria a pessoa ideal para fazer isso? Né? Então, tipo assim, eu não teria essa habilidade para ser chamado para fazer isso. Então, de fato, não é uma coisa que eu conseguiria me identificar, né, diretamente. Agora, se você tipo, fosse chamado para liderar uma frota estelar, porque você tem uma capacidade inerente de ver o futuro a alguns segundos e você não sabia que você tinha disso, tipo, bom, se eu não sabia, né, se era uma habilidade que eu não tinha, então a qualquer momento pode acontecer, né? Pode ser que alguém realmente venha aqui e me chame para fazer essa aventura incrível, né? Então, tipo, você se identificar com esse personagem, né, que é o personagem mais normal da história, é uma coisa muito, muito comum. E isso é um dos motivos pelos quais também histórias tipo do formato Isekai, né, que é desses que um cara de repente vai parar em outro universo, funcionam tanto, porque é justamente o personagem que é mais próximo de você, né, que é um terráqueo da nossa realidade normal, né. E nesse mesmo ponto também, assim, é também por esse motivo da identificação que em várias histórias que a gente tem é, muitos personagens que não são humanos, né? Como aqui no caso, por exemplo, a gente tem o Yoda, a gente tem o Chewbacca, a gente tem o Almirante Akbar, acho que esse é o nome dele, né? Assim, esses vários, né? Assim, sim, sim. Assim, a gente tem um monte de personagens que não são humanos, né? E isso é um exemplo do Star Wars, mas existem várias outras histórias que a gente tem essa mesma ideia, né? De um universo de fantasia que existem várias criaturas, vários monstros, vários, enfim, às vezes, sei lá, tem elfos, tem trolls, tem, enfim, né? Vários seres que não são humanos. Com muita frequência a gente tem justamente o protagonista como o único humano, né? Assim, existem várias situações em que a gente tem um grupo complexo, né? Assim, com, sei lá, às vezes 6 personagens e 5 são criaturas e um é humano. E justamente o protagonista que é esse humano, né? É uma estratégia, assim, porque é mais fácil você se identificar com esse personagem que é mais próximo de você, né? Que é, assim, que é um humano, assim como você. Mas isso, assim, ao mesmo tempo que isso é uma coisa que é muito comum, né? Como eu falei, tem vários exemplos que a gente pode pensar disso, mas eu também questiono muito isso, porque se realmente fosse necessário, né, que o seu personagem fosse muito próximo de você, para você conseguir se identificar com ele, né? Se realmente ele precisasse ser a coisa, assim, a coisa mais abrangente possível, né, em questão de personalidade ou né, aspecto físico, no caso de a gente fazer ele ser humano, né? Todos assim, se realmente fosse necessário isso para que a gente conseguisse se identificar com ele, não poderiam existir histórias como essa, né? Como carros, por exemplo, em que ninguém é humano, né? Todos os personagens são carros, né?
a princípio, né? Depois começam a aparecer outros, né? Tipo, helicópteros, aviões, barcos, mas enfim. A princípio, a grande maioria, acho que do primeiro filme, acho que só um personagem não é um carro, né? Que é o helicóptero. Mas assim, de qualquer maneira, nenhum deles é humano, né? Então, se fosse realmente necessário que isso acontecesse para você, que a gente se identificasse com os personagens, a gente não conseguiria se identificar com histórias tipo essa, ou vários outros filmes da Pixar, né? Que é justamente assim, e se essa coisa que não é humana falasse, né? Tem vários filmes que a gente pode categorizar assim, né? É, e até por esse outro aspecto da identificação, acho que assim, acho que ninguém aqui, eu vou falar também de uma maneira geral, mas eu posso ter quase certeza que ninguém aqui é um corredor de NASCAR, né? Um corredor famoso de qualquer forma de corrida, né? Na verdade, eu acho. Então, como é que, assim, apesar disso, né? Todos nós conseguimos assistir o filme Carros, mesmo nenhum de nós sendo um carro e nenhum de nós sendo um corredor de NASCAR, a gente ainda consegue entender a história do Relâmpago McQueen e ao mesmo tempo a gente entender por que ele passou por isso, o que ele aprendeu, o que ele sentiu, né? Porque de qualquer maneira, assim, mesmo que você nunca tenha passado pela situação de descobrir que você talvez não precisava correr NASCAR para poder ser feliz, você talvez já tenha passado por a situação, ou pelo menos já ouviu falar da situação de você perceber que você poderia se abrir um pouco a alguma coisa nova, que é justamente o que está acontecendo aqui. Então, assim, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente se identifica com o personagem e é justamente por isso que a gente consegue realmente sentir alguma coisa com aquela história. Se você não conseguiu entender a motivação daquele personagem, se você não conseguiu entender os sentimentos dele, se você não conseguiu se conectar com ele de nenhuma forma, ou seja, se você não conseguiu se identificar com ele o suficiente para você sentir algum tipo de empatia por ele, você vai passar, assim, vai provavelmente acontecer dois cenários. Ou você vai odiar o seu personagem principal, né? O que acontece e é muito ruim, porque é muito difícil a gente conseguir gostar de uma história quando a gente odeia o personagem principal, né? Quando a gente acha que ele é chato ou que ele sei lá, snob, né? E, assim, e de uma maneira que não é de propósito, né? Vamos dizer assim, o personagem que é snob, justamente porque a gente quer ver ele aprendendo a não ser, a gente aceita, né? Mas quando a gente está vendo um personagem que supostamente está sendo bem legal, mas na verdade a gente está percebendo que ele é bem chato, né? Ele está sendo bem rude, né? E isso você não consegue conectar muito bem com o personagem e a história soa estranha, né? E mesmo que você, assim, se você não gosta você odeia o personagem e principal porque você não conseguiu se identificar com ele. É, mas além disso, é o fato de que você não vai conseguir gostar da história como um todo, né? Assim, se você não consegue se identificar com os personagens a ponto de entender os sentimentos que eles estão sentindo e você conseguir se emocionar com aquilo, né? Ou, em outras palavras, rir quando estiver feliz, chorar quando estiver triste, né? Basicamente. Ou se assustar quando não tiver assustador, né? Várias coisas assim. A história não vai ficar interessante, né? Não vai ter nenhuma emoção para você sentir. É, e o ponto de vista vai justamente nesse ponto, assim. De novo eu falei isso, né? Ponto de vista no ponto. É, porque se você tá vendo pelo ponto de vista desse personagem, que tá te contando essa história de superação dele, você vai talvez sim, sentir, ficar emocionado, ver essa superação dele. Agora, se você tá vendo essa mesma história do ponto de vista do vilão, não soa mais como uma história tão agradável assim, entendeu? Então, assim, muitas vezes você pode trocar o ponto de vista da sua história, escolher quem que vai contar a sua história, justamente porque vai mudar é, todo o tom, que tipo de visão que a gente vai ter da história, assim. É, porque se você está querendo contar uma história sobre superação, você coloca a história da pessoa que, por exemplo, sofria bullying e aprendeu a lidar com isso e agora não é uma pessoa que sofre por isso mais. Por exemplo, enfim, várias formas de lidar com essa situação, né? Mas vamos supor, em uma forma, a pessoa passa a ignorar o bully dela e o bully eventualmente desiste, sei lá, um exemplo.
Agora, se a gente conta do ponto de vista do bully, não é uma história sobre superação mais, né? Agora é uma história sobre ele aprender a ver os seus erros, né? Como é que a maneira como ele estava vivendo antes era extremamente ofensiva e que agora ele está vivendo uma vida muito mais saudável porque ele aprendeu uma lição com isso também. Mas também pode não fazer isso, né? Você pode justamente não colocar o personagem, esse personagem do bully, por exemplo, aprendendo alguma lição e só, tipo, assim, se você fizer a história assim, ele só continuou com a vida dele, continuando a ser um bully, você tá mudando totalmente uma história que é sobre superação para ser uma história sobre, tá vendo como as coisas nunca mudam, né? Tá vendo como o mundo é podre, né? Alguma coisa assim, né? Você acaba dando uma mensagem totalmente diferente. Então, se você troca o ponto de vista, a sua história muda completamente de tom. E, inclusive, se você troca o ponto de vista e tenta contar, assim, na verdade, assim, talvez você nem precisa trocar, né? Mas se você está fazendo a história de um ponto de vista de um personagem que não exatamente vende muito bem aquela mensagem que você está querendo passar, você pode acabar até criando algum tipo de hipocrisia na sua história, sabe? Assim, uma história que está tentando falar sobre superação e na verdade está falando sobre, tipo, talvez como sobre vingança, por exemplo, né? Você pode, assim, uma pequena troca, assim, de ponto de vista ou uma não, talvez um não planejamento muito a fundo, assim, de quem vai contar a sua história, pode fazer uma história que era super feliz acabar soando uma história super problemática, né? Porque você tentou contar uma mensagem através de um ponto de vista que na verdade não vendia muito bem essa mensagem, né? Entenderam? É difícil de explicar, mas é isso. Então, olha só. Vamos entrar agora em gêneros narrativos, né? Só antes deixa eu colocar um pouco de água em mim. Bom, gêneros narrativos. É... Uhum. Eu confesso que eu também não assisti ao filme e nem li o mangá, né? Eu até já mostrei, né? Eu até tenho ele aqui, mas eu ainda não comecei eu não cheguei a ler ele ainda, né? Tá na minha lista. Então eu não posso comentar se exatamente é um exemplo ou não, né? Mas é uma coisa que acontece, assim, acontece muito mesmo, especialmente nesse tipo Ah, é sobre o quê? É, eu não sei se eu posso explicar direito, porque como eu não assisti, eu talvez vá acabar confundindo alguma coisa. Mas se eu não me engano, é sobre. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. E assim, muitas histórias que. Né? Eu vou falar, eu não sei dizer se eu gostei mesmo ou não, né? Porque eu não assisti. Mas uma coisa que é muito comum em histórias que vão justamente falar dessa coisa meio. Tipo, como é o caso do bullying, né? Que a gente tem uma figura de uma pessoa mais opressora e uma outra pessoa sendo oprimida. Muitas vezes algumas histórias tentam mostrar esse personagem do opressor meio que assim, aprendendo uma lição e passando a lidar de uma maneira diferente assim, como ele lidava antes, né, por exemplo, com esse personagem que aparece primeiro.
Mas nem sempre eles conseguem realmente mostrar assim um motivo para esse personagem tá aprendendo uma lição, sabe? Assim, o que que fez ele mudar e aí cai um pouco nisso que eu falei, né? Assim, colocar a história do ponto de vista do assim linhas gerais, né, do vilão é difícil, né? Assim, é difícil a gente conseguir simpatizar com ele, né? É mais fácil a gente conseguir sentir empatia pela pessoa que é honesta, né? Diretamente, assim, praticando o bem, né? Do que a pessoa que inicia a história praticando o mal. Então é difícil, mas quando é bem feito, é bem legal também, né? Porque a gente vê justamente um arco de redenção do personagem realmente aprendendo com os erros dele e tentando corrigir o, o mal que ele já fez alguma vez na vida, né? E isso pode ser isso é bem interessante também, né? São histórias legais de ser contadas, mas de fato é mais difícil, né? Pela questão da empatia, de a gente do ponto de vista mesmo, né? Que a gente acabou de falar, de fazer uma história sobre o vilão, né? Porque assim, talvez se a gente tipo pegar até mesmo assim, a história do Drácula, né, que a gente eu até coloquei de exemplo aqui, se a gente passar, assim, talvez uma história de origem do Drácula, pensando assim, ah, não, tudo bem, ele fez isso por amor, né, tipo, eu entendo isso. Mas se você começar a pensar que no futuro ele fez todo aquele mal que ele fez, tipo, você começa a pensar assim, talvez ele não deveria ter pena dele. Né? Talvez eu não deveria ter pena dele por ter vivido isso no passado, porque no presente ele fez muita coisa ruim, né? Então é difícil, né? Mas, enfim. Antes da gente entrar nos gêneros narrativos, deixa só eu tomar minha água de novo. Não, tá tranquilo. Como eu falei, eu não tenho nenhuma opinião específica sobre essa história, né? Porque eu não assisti. Mas às vezes acontece isso mesmo, né? Assim, tem situações que a gente consegue simpatizar mais por um personagem do que por outro, ou às vezes até por nenhum, e aí é uma questão de experiência pessoal também, né? Em algum nível, assim. Algumas pessoas vão talvez entender mais os sentimentos de determinado personagem que de outro, e portanto vão gostar mais de um personagem do que outro, né? Assim, é bem comum você estar discutindo com alguma pessoa que sei lá, você assistiu ao mesmo filme que você e você tá falando assim, não, mas é porque aquele personagem é um chato, insuportável. E aí outra pessoa comenta, não, mas você não tá entendendo. É porque ele sofreu muito, ele se fechou. É assim, sempre tem esse tipo de situação, né? Assim, às vezes uma pessoa é, não se identifica muito com aquela dinâmica, né? Com aquele tipo de sensação, sentimento, e a outra pessoa já consegue se identificar mais, né? Já é alguma coisa mais próxima da realidade dela. É, isso sempre acontece, né? Quando a gente gosta muito do personagem, a gente fica fazendo questão de defender ele, né? Eu com o Elfen lá e defendendo o Lucy. É. O qual bicho? Uhum. Né, eu pessoalmente não gosto muito desse filme, né? Assim, eu gosto bastante de Godzilla também, já assisti vários dos originais e esse de 98 eu não sou muito fã também não. É, mas não é ruim. Também não acho que ele chega a ser ruim, assim, até porque um monstro gigante destruindo as coisas é sempre divertido, né? Sim.
É, verdade. Eu com o Elfen defendendo a Lucy. É, pois é. É, eu passando pano pro Magneto quando ele decide que os mutantes devem ser exaltados e os humanos destruídos. É, isso é muito uma coisa também, né? É, pois é, isso é um bom exemplo de ponto de vista, né? Assim, quando a gente coloca, tipo, do ponto de vista dos X-Men, assim, só tentando evitar um grupo de matar pessoas, a gente realmente fica, assim, a gente vê o Magneto como um vilão, né? Mas quando a gente começa a realmente, assim, ver a história dele e o que ele está sofrendo ali, a gente até entende com muita clareza, né? O que motiva essa decisão dele, ponto de vista, né? Bom, agora vamos falar de gênero narrativo, né? Ele pode me matar porque eu morro feliz. É, pois é. Agora, assim, gêneros narrativos, né? É, tipos de histórias e como que isso conecta com o ponto de vista, né? Lembra que eu falei que são assuntos bem diretos, né? Como que isso funciona? A primeira coisa é a seguinte, né? O que seria, né? O que é um gênero narrativo, assim? A gente tem a ideia do gênero literário, né? Que basicamente diz, tipo, como que o texto vai ser escrito. Então, existem vários tipos de texto que você pode escrever, né? Sei lá, algum exemplo aqui, o conto e o romance, por exemplo. Mas quando a gente está falando de gêneros narrativos, né? O que é isso? Eu sei que assim, é uma coisa que a gente até escuta bastante, né? Tipo, não é uma coisa assim, um termo tão específico, né? Mas é uma coisa que eu pessoalmente sinto que é muito mal trabalhado, assim, mal explicado, vamos dizer. Bom, então o que seriam os gêneros narrativos? Vou começar assim, vamos pensar de uma maneira ampla aqui, né? Ficção científica. Ficção científica é um gênero narrativo, né? Um gênero de história bem comum, né? Então, Matrix é um exemplo de ficção científica, né? É uma história que, tipo, a gente tem um mundo das máquinas, a realidade virtual, máquinas sentientes, a gente tem, né, várias coisas que são elementos de ficção científica. E a gente, assim, também tem, né, bom, ficção científica, né? Mas ao mesmo tempo, Star Trek também não é ficção científica, né? Não é uma forma de ficção científica também. Então, com todo esse lado assim da viagem espacial, da exploração, mas é um clássico da ficção científica, né? Então, essas duas coisas são ficção científica. E Duck Dodgers, né, que é a história do Patolino como um patrulheiro espacial, né, que inclusive é uma paródia, né, com a série famosa acho que inicialmente é um conto, mas acho que tem livros também, que chama Buck Rogers, né? E é a mesma ideia, assim, né? O personagem que ficou congelado em criogenia por muito tempo e aí agora ele voltou, ele é uma pessoa do nosso tempo que, quer dizer, na verdade não nosso, né? Porque a história já é antiga, né? Mas assim, é uma pessoa da época e ela foi parar no século 24. Não, 25. Tô dúvida agora. Mas é um século específico e agora ele está em aventuras, né? Então, o Duck Dodgers é justamente uma paródia com isso, então, bom, mas está lá, né? Assim, a gente tem viagem espacial, a gente tem armas a laser, a gente tem ficção científica, de uma maneira geral, né? Tá aí também. Então, essas três coisas são ficção científica. E a gente tem Alien, né? A franquia de filmes Alien, que, pô, viagem espacial também, né? Tipo, alienígenas, criaturas mutadas, ficção científica no seu primor também, né? Então, também ficção científica, né? Então, essas quatro histórias são ficção científica. E, tá bom, isso aqui né, um quadro do meu quadrinho Tabula Rasa, que tá no Almanac Eclético também, né? Que tá na loja online.
E também no site da Nova Quadrinhos dá pra ler ele, né? É uma história sobre esse androide descobrindo quem ele é. Então a gente está falando sobre um androide. Androides são parte bem comum de ficção científica, né? Porque eles não existem. Atualmente, né, como a gente pensa com inteligência artificial e tudo mais, não é uma coisa que existe e a ciência talvez um dia possa chegar lá, mas por enquanto não, então também é ficção científica, né? Então, olha só, é isso que eu coloco aqui. Não confunda com tema. Ficção científica não é um gênero. Não é. Ficção científica é um tema. É um cenário. Porque se a gente pega aqui, por exemplo, Matrix é principalmente uma história de ação, né? Assim, a gente está vendo, tipo, vários elementos clássicos de ação, tipo, troca de tiro, explosão, né? Não é ficção científica também, né? Claro. Mas não é isso que define a história, né? E Star Trek também não é, assim, né? Tipo, eu posso ir entrando aqui em detalhes, mas não nunca confunda gênero com tema, né? Eu coloco sempre essa dinâmica assim. Existe o gênero da sua história e existem temas que você está abordando ali. A ficção científica, assim como, por exemplo, a fantasia medieval, por exemplo, né? Não são gêneros, né? Elas são cenários em que a sua história se passa, são temas que a sua história vai abordar. Então, tipo, outro exemplo aqui tipo, zumbis. A gente está falando sobre uma coisa que é considerada um gênero também, né? Tipo, o filme de zumbi. Então, tipo, Madrugada dos Mortos é um filme famoso também de zumbi e Meu Namorado é um Zumbi é um filme de zumbi também, não é? Assim, todos os elementos estão ali, né? Tipo, apocalipse zumbi, sobrevivência, né? Mas, tipo, olha o quão diferente esses dois filmes são, né? Em questão de tom, em questão de estrutura, porque são de gêneros diferentes. A única coisa que une os dois é a mesma temática, é o mesmo universo, talvez, ou o mesmo tipo de universo, né? A gente fala de Apocalipse Zumbi, talvez seja o que realmente conecta os dois. Então, gente, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui rapidinho. Então, assim, uh, eu sempre falo isso e eu falo de novo. Não confunda gênero com tema. Não é tipo, não são os zumbis que vão definir do que a sua história se trata. Os zumbis são só uma parte muito exterior da sua história. Lembra que a gente falou da ideia do enredo, né? Do enredo, assunto, premissa, né? Como é que a gente formata a nossa história, né? É, talvez a gente pode falar que o zumbi entra tipo, meio que assim, parte do assunto já entrando no enredo. Mas a gente nunca assim, pode falar que a sua premissa é zumbi, né? Por exemplo. Ou sua premissa é ficção científica, por exemplo. Porque são coisas diferentes. Uma coisa está dentro da outra, mas elas não são a mesma coisa. Então, assim, de novo, né? Não confunda gênero com tema. A gente vai até falar mais sobre isso. Mas antes, assim, vamos falar sobre gêneros mesmo, né? O que são, então, gêneros narrativos? O drama é um gênero narrativo bem comum, né? Bem grande, assim, muitos filmes são drama, né? Muitos filmes que ganham prêmios, inclusive, a grande maioria tem o gênero drama. E a gente até já falou, né, pra gente fazer uma distinção entre o significado dessa palavra, né? O que é de fato, ou melhor, o que de fato significa drama, né? Porque a gente falou já da ideia do drama como dramaturgia, né? Como o que realmente toca a sua história, sobre a encenação da sua história, né? Mas nesse caso a gente está falando sobre o drama como um gênero mesmo. E ele vem essencialmente assim da tragédia grega, né? A gente já falou várias vezes também, né, que a, a, o roteiro, a história vem da dramaturgia grega, né? É justamente do teatro grego. E a tragédia era um dos gêneros que eram feitos mesmo, né, na época. Tanto que a gente até tem a expressão uma tragédia grega, né? A gente fala, minha vida é uma tragédia grega, né? E o que significa isso?
O que define bem, então, a tragédia? De uma maneira bem porca, assim, pra gente falar, porque é muito mais complexo que isso. Eu talvez nem seja a pessoa certa para falar sobre isso, porque eu não entendo tanto, assim, de dramaturgia grega. Mas eu já vi muito essa definição, que a tragédia define-se pela queda de seres divinos, né? Esses divinos entre aspas, porque não é divino no sentido de realmente conectado a alguma divindade, é no sentido de que são pessoas grandiosas que estão perdendo alguma coisa, né? Então, em essência também as histórias de drama são isso, né? Assim como a tragédia, são histórias sobre pessoas sofrendo por estarem passando por algum tipo de situação de perda, de alguma maneira, né? Então, assim, eles estão perdendo algum tipo de parte da vida deles que faz eles caírem, né? Essa ideia da queda dos seres divinos. Então, assim, estava tudo bem na minha vida até que, por exemplo, o meu pai faleceu e aí agora eu estou de luto e estou tendo que lidar com isso. Ou eu estou tentando encontrar uma cura para a doença do meu filho e não estou conseguindo. E né, gera toda essa dinâmica de estar mais ou menos tudo bem até que eu começo a perder muitas coisas, começo a cair e isso me dá um sofrimento. É isso que mais ou menos define a tragédia e, portanto, o drama também. Mas, assim, hoje em dia a gente pode, basicamente, assim, falar que é nesse sentido de, de sofrimento mesmo, né? Assim, o meu personagem está passando por uma situação que ele está perdendo alguma coisa e sofrendo por isso. Assim, aprendendo a lidar ou não aprendendo a lidar, né? Ou simplesmente realmente só sofrendo por isso por alguma coisa que está na vida dele. Então, o personagem aprendendo a lidar com um luto, ou aprendendo a lidar com é, alguma, ah, por exemplo, no filme, né, aquele né, tá no Oscar agora, Som do Silêncio, né, o personagem aprendendo, assim, tá lidando com a perda auditiva dele. Às vezes o personagem está tipo, realmente sofrendo porque ele não está conseguindo aguentar a pressão do trabalho dele, está fazendo ele ficar cada vez mais em sofrimento. Né? Então o drama vai muito para essa ideia de do personagem estar sofrendo de uma maneira mais, no sentido mais, assim, mais não literal, né, mas um sofrimento emocional, né? Assim, ele perdeu alguma coisa, está perdendo alguma coisa, tem o medo de perder alguma coisa e, portanto, ele está triste com isso e está lidando com essas sensações, com esses sentimentos. Agora, outro gênero do teatro grego é a comédia. Né? A gente até já falou isso, que basicamente são a tragédia e a comédia. E, e a comédia já é um termo que a gente usa mais hoje em dia, né? A gente não chama mais muitas histórias de tragédias, né? A gente fala mais assim de um elemento isolado, né? Tipo, isso foi uma tragédia, mas a gente não fala esse filme é uma tragédia. A gente fala que esse filme é um drama, né? Mas a gente ainda fala que um filme é uma comédia, né? Mas, assim, o que realmente define a comédia nessa ideia do teatro grego? É o contrário. É a ascensão de seres mundanos. Então, assim, é um personagem que não é nada especial, assim, ele não é um personagem grandioso, ele não é uma pessoa da profecia, ele não é um rei, ele não é uma pessoa que está tudo bem, né? É uma pessoa que está muito abaixo na sociedade e ele acaba, de alguma maneira, ascendendo, né? E isso é divertido. Muitas vezes pode ser divertido de assistir. Mas hoje em dia a gente basicamente define a comédia como uma piada, né? Assim, a sua história tem esse tom de ser cômico, né? Assim, de ter piadas, das situações gerarem algum tipo de, de risada ou né, algum tipo de piada, né? É basicamente o que vai definir a sua história como uma comédia. E assim, existem vários autores que estudam por que as coisas são engraçadas, né? Como é que funciona a construção da comédia, como é que funciona a construção do riso, né? Por que alguma coisa é engraçada, por que uma coisa não é engraçada, né? E, e eu não sou especialista para falar sobre isso, mas eu vejo que isso é muito circunstancial, né? Assim, às vezes a mesma situação pode ser tanto vista como uma coisa dramática, como uma coisa mais pro drama mesmo, como uma coisa pra comédia. Vai depender de como o seu personagem está lidando com aquela situação. Se ele vê
uma coisa como uma morte, por exemplo, e fica triste, e fica impactado por isso, a gente talvez esteja indo mais para um lado de um drama. Mas se ele está vendo uma morte e ele não fica impactado de maneira nenhuma e essa morte gera por algum tipo de piada, a gente vai conseguir entender por esse personagem que aquilo é engraçado. Mesmo que esteja falando de uma coisa tão cruel quanto a morte, né? Mas é uma coisa que faça que funcione, assim, né? Tanto para o drama quanto para a comédia, vai depender basicamente de como seu personagem está lidando com aquilo, né? Então, em resumo, a comédia ela é engraçada, né? Não tem como colocar em outras palavras, eu acho. Hum. Bom, então tanto o drama quanto a comédia, é claro que já funcionam de maneiras diferentes do que já foi feito antes, mas são ambos gêneros que foram assim, construídos com base em como era feito na Grécia Antiga, né? Assim, muitos anos atrás. Eu acho isso muito interessante, como que algumas coisas continuam funcionando até hoje, né? E aí, bom, romance, né? Histórias de romance. Não confundir com como eu falei, né, o gênero literário, romance, que já é uma outra lógica. Um romance não precisa ser romântico, né? Um livro que é um romance não precisa ser necessariamente sobre um romance, né? Mas nesse caso a gente está falando sobre o gênero narrativo, romance. E, bom, basicamente assim, são histórias que te fazem dizer o amor é lindo, né? Uma história de romance é uma história que vai mostrando alguns personagens que se apaixonam e o foco dessa história é justamente o relacionamento desses dois personagens e como que individualmente eles talvez tenham algum conflito pessoal, né, algum conflito psicológico interno e juntos eles superam isso e realmente se apaixonam e a gente tem esse grande final do amor é lindo, né? Que histórias que fazem a gente lembrar que o amor existe, né? Mais ou menos nesse sentido. Agora, o suspense. O suspense eu achei muito interessante de pensar, porque eu nunca tinha entendido muito bem o que era até eu fazer isso aqui. Eu pesquisei o significado da palavra suspense. Isso é uma definição da Wikipédia. Suspense é um sentimento de incerteza ou ansiedade mediante as consequências de determinado fato, mais frequentemente referente à perceptividade da audiência em um trabalho dramático. Não é, porém, uma exclusividade da ficção, pode ocorrer em qualquer situação onde há a possibilidade de um grande evento ou momento dramático com a tensão como emoção primária mediante a situação. O que significa isso? Significa que o suspense é quando você tem uma situação que você sabe que vai acontecer, né? Você, mesmo na vida real, assim, né? Você sabe que vai acontecer uma coisa, mas você não está exatamente assim pronto para ela acontecer porque pode ser a qualquer momento, né? Essa ideia da ansiedade, assim. Então, uma coisa muito comum em histórias que usam o suspense é bem comum, assim, tipo, tem uma caixa. O que tem dentro dessa caixa? Aí o personagem vai devagarzinho, vai chegando, a gente vai vendo, a gente vê a caixa, ele abre, ufa, não tem nada. Né? Então, assim, essa sensação que a gente sente até ele abrir a caixa é justamente como o suspense funciona. Porque o suspense vem da palavra suspensão. É o ato ou efeito de suspender-se. Interrupção temporária ou definitiva de uma atividade, ou adiamento. Então, assim, é você suspender, né? Você criar uma suspensão da tensão. Então, a gente como leitor sabe que tem alguma coisa para acontecer, a gente sabe que tem uma bomba ali e ela pode explodir, mas o protagonista não sabe. Então a gente fica aflito, pensando tipo, não, 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 olha para trás, né? O monstro tá ali, né? Não, a bomba tá debaixo da sua cadeira, cara, só olha rápido, né? Essa coisa, assim, a gente essa realmente essa suspensão da sua tensão como espectador, né? Então, assim, eu nem diria exatamente que a suspense é de fato um gênero, porque é difícil fazer uma história que seja baseada em suspensão, né? Essa é muito mais um elemento que pode ser usado, uma técnica que pode ser usada em algumas histórias, do que de fato um gênero. Mas a gente pode falar que uma história de suspense é uma história que
você está assim constantemente né, aflito ou ansioso porque alguma coisa pode acontecer ou pode acontecer. Então, geralmente uma história de investigação acaba entrando um pouco no suspense, né? Esse tipo de coisa. E o suspense se relaciona também com o mistério, né? Não são coisas, não é a mesma coisa, tá? Não necessariamente é a mesma coisa, né? O mistério é pistas. É basicamente o que vai definir a sua história de mistério, né? Assim, a gente tem uma coisa que a gente quer descobrir, então no começo a gente só estabelece que alguma coisa precisa ser descoberta. Pode ser, por exemplo, um caso de assassinato, né? O personagem é um detetive que está investigando um caso de assassinato. Aí ele precisa descobrir quem foi. Então ele olha no bolso da vítima e vê que tem um cartão. Aí, bom, então vamos lá. Aí ele chega nessa loja que tinha o cartão, ele descobre que ali foi comprado uma coisa na semana passada, justamente a arma do crime. Aí ele, ó, então vamos ver quem que é, né? Então, essa ideia de você ir realmente buscando pistas para ir desvendando um mistério né, assim, não necessariamente uma história de mistério vai ser uma história de suspense, porque você pode realmente estar só investigando, assim, por exemplo, como a gente, né, falar no caso do Scooby-Doo, por exemplo, né, é uma história de mistério. Vai falar que é, né, porque tem alguma coisa acontecendo que precisa ser descoberta, seguem-se pistas, mas em momento nenhum a gente fica realmente, né, assim, com essa tensão e tudo mais. Então, são tecnicamente coisas diferentes, apesar de que mistério e suspense muitas vezes são conectados. E aí entra, vamos falar do terror. Terror é um gênero que eu adoro, pessoalmente, e eu pesquiso muito sobre isso. Então eu vou só falar um pouquinho sobre, mas eu até poderia falar muito mais. Eu tenho até toda uma apresentação preparada só sobre esse gênero, porque eu gosto bastante. É, mas basicamente o que vai definir o terror é o medo da morte. Então, assim, o seu personagem está com medo de morrer, de perder tudo. Mas, assim, a gente lembra que a gente até falou que no drama o personagem está passando por algum tipo de sensação de luto ou de medo de perder alguma coisa, né? É, então, assim, para o drama e o terror, assim, para eles se diferenciarem, tem basicamente um elemento, assim. No terror a gente está falando do medo de morrer mesmo, de uma maneira imediata, assim. Porque existe uma ameaça na sua frente, né? Existe um monstro que está querendo te pegar e ele vai te matar e você não tem controle sobre isso. É uma sensação de que o personagem não tem como lidar com aquela situação. Ele é impotente perante aquele monstro e isso é muito base de como o medo funciona, né? A gente se sentir impotente com a coisa dá medo, porque a gente não sabe o que fazer, então isso assusta mesmo, né? Mas no caso, assim, você o seu personagem está com medo de ser assassinado naquele momento, né? E então, basicamente, assim, é mais complexo que isso até, porque eu já falei, né? Eu tenho até uma pesquisa bem vasta sobre esse gênero do terror. Mas em resumo, é isso que a gente pode falar. Assim, o terror ele é definido pelo medo da morte que o protagonista está sentindo. Então, assim, o fato de que existe uma ameaça direta para a vida dele e ele tem que evitar ela a todo custo. Né? Ou seja, tem alguém tentando matar ele, tem uma maldição que vai pegar ele em 7 dias, né? No caso do chamado. Existe um assassino perseguindo ele, ele está sentindo que tem alguma coisa estranha, ele está com medo de que essa coisa que ele está vendo não seja da cabeça dele, seja de fato um fantasma, sei lá, esse tipo de situação, né? Então é mais ou menos isso que define o terror. Agora, o gênero ação. Bom, ação, né? A gente assim, não confundir com a ideia da ação como movimento, como algo a se fazer, que a gente até já falou várias vezes, né? Que os personagens realmente se movimentarem, fazerem alguma coisa é o que vai definir, né? É o que faz uma história acontecer, é o movimento, né? Mas no caso aqui, as histórias de ação, elas são basicamente histórias de luta, né? Histórias em que nós temos dois personagens, ou um personagem, ou vários personagens, né, simultaneamente, se enfrentando de várias maneiras. Então, pode ser com tiro, né, uma troca de tiro entre o policial e o bandido. Pode ser uma luta de artes marciais, pode ser uma luta de espada, pode ser uma luta de magia, né? Pode ser um personagem contra um exército. E
E uma coisa interessante também essa distinção entre ação e terror. Né? Assim, existe um monstro, né? Vamos colocar um lobisomem. Existe um lobisomem. E ele vai. E ele quer me comer. Né? Então ele tá vindo para me morder. E eu não tenho o que fazer. Eu sou só uma pessoa normal. Eu não sei nem usar uma arma. Eu não tenho uma arma. E ele é um lobisomem. Ou seja, ele é forte, ele é rápido, ele é mágico. Então eu estou em desvantagem. Isso é assustador. Preciso correr. Né? A gente já começa a entrar na ideia do terror. Agora, se a gente pega esse mesmo lobisomem me atacando, mas eu sou um caçador de lobisomens, isso já não é mais uma história de medo da morte, entendeu? Já virou uma história de luta. Eu estou enfrentando esse lobisomem de igual para igual, ou pelo menos um pouco assim, um pouco abaixo apenas, né? Não totalmente impotente perante esse monstro. Então, assim, o terror e a ação são são gêneros muito confundidos. Assim, tem muitas histórias que são taxadas como histórias de terror, basicamente porque existe um zumbi nela, por exemplo, ou existe um fantasma, ou existe um vampiro. E mas não são histórias de terror, porque o nosso personagem está indo diretamente ao encontro, assim, ele tem meios para enfrentar aquela criatura. Então deixou de ser uma história sobre eu evitar de morrer, virou uma história sobre eu lutar. Né? Claro que na luta tem uma chance do personagem perder e morrer, né? Tem todo esse aspecto também. Senão, se fosse 100% certeza de que ele ia ganhar, talvez não seria nem interessante assistir. Né? Mas o fato de que o personagem tem meios para enfrentar torna uma história que é um terror, né, que é aterrorizante, para uma história que é assim emocionante, né, excitante no sentido de que eu estou realmente vendo o embate entre dois gigantes, né, dois lutadores potentes, né. Então, tipo, uma troca de tiros, por exemplo, né, entre um personagem e o vilão, o protagonista e o vilão, pode virar totalmente assustadora se esse personagem principal não tiver uma arma. Então não é uma troca de tiros mais. Ele está totalmente em desvantagem. Tem um cara atirando nele e ele não tem nada para fazer. Né? Ele não tem como fazer mesmo. Então, assim, várias histórias de terror tem justamente essa dinâmica de um personagem com uma arma tentando acertar o protagonista e o protagonista sem muito o que fazer, tentando escapar, esconder, né, fugir das janelas para não tomar um tiro, né, alguma coisa assim. Então, ação e terror são confundidos por alguma razão, mas eu acho que não deveriam, porque são muito diferentes, né? Mas basicamente por causa dessa confusão de gênero e tema, as pessoas muitas vezes categorizam justamente a história de terror como ação ou a história de ação como terror. Mais comum até, né? E essa é uma pena, eu acho, porque eu, como fã de terror, fico chateado um pouco quando isso acontece. Porão do Eren em Shingeki no Kyojin. Eu sonhei com esse dia tanto tempo, a rua, andava nos supermercados olhando as prateleiras, pensando, teorizando. Eu não conheço muito de Shingeki no Kyojin, eu não sei exatamente o que é o porão do Eren. É, é porque é mais assim, meio assustador, tipo. Eu, hum. Ah, uhum. Não, isso, ó, ótimo, ótimo exemplo, porque eu até falei que é um pouco difícil de a gente falar sobre história de suspense, né? Histórias que têm essa dinâmica, né? Tipo, tem um lugar que ninguém foi, ninguém sabe o que que é, mas queremos descobrir, né? É um mistério também, claro, né? A gente acaba, tipo assim, investigando pistas para tentar descobrir o que que é, chegar lá, ou mesmo, sei lá, não sei se é o caso aqui, mas às vezes conseguir encontrar a chave que abre essa porta, porque ninguém tem acesso a ela, coisas desse tipo, né? Mas de qualquer maneira, assim, o fato de a gente ficar sempre vendo aquela porta, por exemplo, daquele quarto secreto e ficar pensando, por que será que isso está fechado? Por que, assim, eles estão querendo impedir que eu entre ou estão querendo impedir que algo saia? O que, que eu vou descobrir ali? Então, assim, todas essas pequenas coisas do tipo, tem uma batida na porta, né? Aí você fica assim, o que, que é isso? É uma criatura? É uma pessoa?
Isso é um exemplo de suspense, assim. É um mistério também, né? Mas é um bom exemplo de suspense. Muitas histórias que tem essa dinâmica de tentar tipo, chegar num ponto, é, ou mesmo... Um outro exemplo também é... Por exemplo, o filme Chamado mesmo, eu não sei se eu consideraria ele tanto um filme de terror, quanto ele é um filme de suspense. Porque a gente não tem muita certeza se aquela ameaça é real até muito pra frente, assim, na história. Então, é mais uma história de, tipo, o que que, o que que a gente vai descobrir aqui e ali, né? É uma história de investigação, né? Eles tentando, tipo, pincelar as pistas e tal. Mas, assim, sempre sendo, tipo, assustado de alguma maneira por aquela entidade mística, né? Que é o fantasma da Sadako. Mas de um jeito que, assim, dá mais uma sensação de o que será que é isso e não tanto uma sensação de que o personagem está realmente sobre algum tipo de ameaça, né? Assim, mesmo que a protagonista saiba que ela está sob uma ameaça, a reação dela é muito mais de tristeza, né? De uma forma dramática, do que de uma forma de medo mesmo, né? Assim, de ficar desesperada pela possibilidade de morrer, né? Então, enfim, interessante isso, né? Bom, então isso é o gênero ação, né? E aí o gênero aventura é uma coisa que a gente, um termo muito comum também, né? A gente escuta muito as histórias de aventura, mas basicamente elas são definidas por uma coisa bem simples, do ponto A ao ponto B, né? A história de aventura é definida pelo o personagem estando em um lugar e sendo motivado por alguma razão a ir a outro lugar. Então, precisamos sair da minha vila e ir até o castelo do vilão. Até nesse trajeto nós temos que fazer algumas coisas. Temos que passar por um caminho. É, então, assim, esse é um exemplo simples, ou tipo, simplesmente assim, eu tenho o amuleto que pode acabar com a maldição, mas a maldição está no outro país, eu preciso cruzar a fronteira, então vamos lá, né? Basicamente o que vai definir a história de aventura é você ir do ponto A ao ponto B. E claro que assim, muitas vezes você vai ter ponto C, ponto D, ponto E, né? Mas em geral assim, estou num lugar, tenho que ir para outro. E aí no meio do caminho acaba passando por vários outros lugares que que fazem algum tipo de intermediação, até pela história mesmo, né? Às vezes o personagem precisa tipo, buscar a arma que existe apenas naquele ferreiro, aí ele vai na cidade, pega no ferreiro, só que aí tem um problema, aí ele acaba lidando com alguma coisa lá, pega a espada, agora ele precisa pegar o escudo que está escondido na cripta, aí ele vai até a cripta, né? Isso também acaba sendo uma história de aventura. Histórias de fantasia, em geral, tendem a ser aventura, né? Tem muitas histórias que são, especialmente fantasia medieval, né? Mas não necessariamente precisa ser, né? Vamos lembrar que a gente pode realmente diferenciar gênero de tema, né? E aí uma menção honrosa aqui para uma coisa que não é exatamente um gênero, mas meio que é, assim, que é a jornada do herói. Alguém já ouviu esse termo? Né? Alguém já ouviu falar disso? É uma coisa que não é tão comentada quanto essas outras palavras, mas que é falado também. A jornada do herói é um termo que foi cunhado depois de se analisar muitos mitos, né? Vem da mitologia. Não é exatamente um termo usado pelos escritores dessas histórias, entendeu? Mas depois de se perceber um padrão entre muitas histórias mitológicas, cunhou-se esse termo na jornada do herói. E, assim, aqui tem um exemplo, né, um diagrama aqui que não foi eu que produzi, mas que mostra basicamente como é que funciona a jornada do herói. Assim. São 3 atos, né, como a gente já falou, 3 atos. Inclusive o ato 2 a gente pode perceber que é um pouco maior, né, do que os outros. Então, justamente o que a gente falou, né, sobre a estrutura dos 3 atos. Mas olha só, eu vou ler rapidinho assim, como é que funciona a roda. A gente começa assim. Consciência limitada de um problema. Depois, aumento da consciência. Relutância à mudança. Né? Isso é mais ou menos como é que funciona de um ponto de vista mais filosófico. Assim. Agora, como é que acontece de um ponto de vista narrativo? Mundo comum. O chamado à aventura. Recusa ao chamado. Encontro com o mentor. Cruzamento do limiar.
testes aliados e inimigos, aproximação da caverna profunda, provação, recompensa, estrada de volta, ressurreição, retorno com o elixir. Assim, são muitas coisas, né? Muitos termos. Mas basicamente, como é que a gente lê isso? Ele era uma pessoa comum, até que alguém chega para ele e chama ele por uma grande aventura que ele é a pessoa escolhida para fazer. Mas ele fala: não, eu não sou a pessoa escolhida. Não é bem, não, eu não consigo fazer isso. Mas aí ele encontra uma pessoa que ensina para ele a lidar com o fato de que ele é o escolhido. E aí ele consegue realmente resolver a missão dele. Ele tipo até passa por várias provações, ele tipo chega num problema e aí ele consegue enfrentar esse vilão e esse mal e ele recebe uma recompensa. Só que agora ele tem que voltar para casa e ele não é a mesma pessoa mais, porque ele descobriu que ele é o escolhido. E aí ele tipo aprende a realmente voltar, a como passar isso para frente para os seus pares comuns, que já não é o caso dele porque ele é o escolhido, né? E aí ele volta com o Elixir, no sentido de que ele realmente descobriu alguma coisa especial que a humanidade não possuía, justamente porque ele resolveu esse problema. Então, assim, vários heróis da mitologia funcionam exatamente dessa maneira. De várias mitologias, tipo, um exemplo, Hércules, né? Sim, enfim, só um exemplo, mas vários heróis funcionam assim. E histórias, por exemplo, como Star Wars, né, que a gente já falou aqui hoje, são exatamente isso. Né? Assim, a gente tem um personagem que não sabe que ele é, até que ele descobre que ele é o escolhido. E aí ele tem que ir numa missão justamente porque ele é o escolhido. Não é porque ele é capaz de fato, é porque ele é o escolhido. Então ele vai aprender a lidar com as habilidades dele como escolhido, e aí ele acaba resolvendo um grande problema e eventualmente voltando para a vida comum dele. Né? E uma coisa interessante também é que nessa lógica da jornada do herói, o que torna o personagem escolhido, na grande maioria das vezes, é o fato de que ele é filho de alguém. Então ele é filho de um deus, ele é filho do antigo herói e, portanto, ele tem no sangue dele a capacidade. Né? Ele é filho do maior Jedi que já existiu, então ele tem uma capacidade intensa. Né? Ele é o último Jedi que pode salvar tudo. Então ele é a única pessoa capaz de usar a força, então ele vai ser escolhido. Né? E assim, várias histórias de aventura têm justamente essa estrutura. Star Wars é só um exemplo, né? Existem vários outros. Eu tô até meio falho para conseguir pensar em mais um aqui, mas várias dessas histórias de... Sim, 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 verdade. Nossa, ótimo, ótimos exemplos. Assim, o Frodo justamente, ele não tem exatamente essa ideia de que ele tem tipo uma habilidade especial porque ele nasceu assim, né? Que é muito como funciona. Mas o fato de que ele é realmente assim a única pessoa que consegue não ser automaticamente tentada pelo anel, né, torna ele a pessoa escolhida mesmo para fazer essa missão. Então ele tem que ir, mesmo que ele não seja o maior aventureiro do mundo, na verdade ele não é nada aventureiro, né, ele é a pessoa perfeita para poder fazer essa missão. E no caso do Matrix é outro perfeito exemplo, assim. Ele era um cara normal, ele era apenas o Sr. Anderson, até que ele descobre que ele é o escolhido. Pronto. Simplesmente, né? Por nenhuma razão, ele só nasceu assim. E aí agora ele tem que aprender a lidar com isso e agora ele vai, por isso ele acaba libertando a humanidade, né? Tipo, é bem típico Jornada do Herói mesmo, né? Ótimo exemplo. É, então, assim, muitas histórias de heróis, até mesmo histórias de super-heróis, tem um pouco isso, assim. O personagem era uma pessoa normal até que ele magicamente conseguiu uma habilidade que ninguém mais consegue. E por causa disso, ele é a única pessoa que pode resolver esse problema. Né? Então ele precisa realmente lidar com esse fato. Assim. E essa ideia do personagem principal descobrir que os pais dele eram alguma coisa muito fora da curva e que, portanto, ele tem a capacidade de resolver problemas que ele não tinha, é muito comum, né? E é justamente sugado da jornada do herói. Então, assim, você pode pegar elementos dela e usar na sua história sem necessariamente fazer uma história, né, que seja assim, mas tem tantas histórias que funcionam nesse formatinho assim que a gente pode até falar que isso chega a ser um gênero, né? Apesar de tecnicamente não ser. Então, assim, essa ideia da estrutura de gênero, né? O que é isso? É o fato de que, assim, o que realmente vai definir qual é o gênero da sua história é a estrutura dela. É como é que ela é formulada, assim, basicamente como que são as viradas, né? O que está gerando o problema da sua história, como o seu personagem está lidando com aquilo e o que ele vai fazer. Então, é uma coisa interessante a gente pensar que o que define a sua história não é
tipo, o tema que você usou não é necessariamente, é, tipo, se ela é triste ou se ela é engraçada, se a mensagem se você está passando é positiva ou negativa, né? É basicamente a estrutura mesmo. Como é que a sua história foi criada em questão dos atos, como é que ela funciona. Então, por exemplo, numa história de aventura, né, essa primeira virada vai ser justamente o chamado para aventura. Ou seja, o personagem está tudo bem até que ele descobre que ele tem que ir para o ponto B. Isso é a primeira virada. Na segunda virada, ele provavelmente chegou no ponto B. Então a gente tem uma estrutura de aventura clara aí. Agora, tipo, na história de terror, tá tudo bem, até que na primeira virada apareceu a criatura atacando ele. E aí agora ele tem que realmente assim, ficar tipo, desesperado tentando não morrer, até que na segunda virada a gente realmente vai ver se ele vai conseguir ou não vai conseguir sobreviver, né? Então, é realmente na estrutura da sua história, basicamente como que funciona o seu gatilho, né, da a primeira virada, e como é que funciona a sua conclusão, né, já para o lado da segunda virada. E antes da gente entrar aqui na qual questão, né, deixa só eu voltar para mencionar mais uma coisa que eu acho muito legal da gente pensar, é que você não precisa, quando a gente pensa, voltar bastante, né? Quando a gente pensa, tipo, o que vai realmente definir o seu gênero, né? É que você não precisa necessariamente fazer uma coisa só, sabe? Uma história de drama não é necessariamente só drama. Ela pode ser drama e comédia. As duas coisas super combinam, super funcionam. Você pode fazer uma história de comédia e de terror ao mesmo tempo, né? Isso super funciona também. Tem várias histórias que são assim. É, assim, ação e aventura, gêneros que super casam, né? Mas não precisam necessariamente estar juntos. Mas é muito comum a gente ver histórias de aventura com elementos de ação e muitas vezes com elementos de comédia e até com alguns elementos de drama, né? Então, assim, nenhuma história é puramente um único gênero. Quer dizer, algumas são, né? Mas é muito raro que uma história seja puramente um gênero. É muito comum que tenham elementos de outras. Mas o que vai realmente definir o que a sua história é qual é a estrutura dela no geral. Então, assim, a sua história em algum momento vai ter um elemento de aventura. Né? Então, muitas histórias de comédia são uma história de aventura também. Por exemplo, começa algum desastre, o personagem tenta resolver esse desastre, aí ele vai no supermercado, mas aí o supermercado pega fogo, e aí a polícia chega, aí ele vai preso. Né? Assim, a gente vai ver que é uma história de tipo comédia do desastre, mas ele está realmente viajando entre vários pontos e fazendo várias coisas, porque tudo que ele quer fazer é, por exemplo, comprar bebida e ir pra festa. Né? Bem comum história de humor adolescente, assim, é o personagem tentando comprar um negócio e depois ir pra festa. E aí no meio dessa aventura toda é super engraçado. Então, você não precisa também pensar que a sua história precisa puramente ser um gênero. Mas é claro que assim, dificilmente alguém te venderia uma história desse tipo que eu falei agora como uma história de aventura. Ela provavelmente venderia como uma história de comédia. E aí a aventura fica como um gênero secundário, né? Vamos dizer assim. Ela tá lá, mas o que define realmente é a sua estrutura, né? Tipo, no caso da comédia, por exemplo, assim, o personagem começa desse jeito que eu falei, né? A ascensão de seres mundanos. Então começa com um caos e no final tá tudo certo, né? Resolveu o problema e às vezes até conseguiu ficar com o dinheiro que ele roubou sem querer, né? Muito comum esse final também em história de comédia. Tipo, ele cai na mão dele um dinheiro criminoso, ele dá um problemão e no final ele acaba ficando com o dinheiro, porque o traficante que tinha o dinheiro foi preso. E aí ele fica com o dinheiro, né? Coisas assim. E aí, só pra gente poder fechar essa ideia, assim, Matrix é uma história de ficção científica, né? Mas, de novo, ficção científica é um tema, é um gênero. Principalmente Matrix é uma história de ação. Nem tanto uma história de aventura, até. Tem elementos, claro, mas a ação é o principal. Jornada do Herói tá aqui também, né, a gente já falou, mas é principalmente uma história de ação. Agora, tipo, mesmo sendo ficção científica, a, a Star Trek é uma história de aventura, principalmente, né? Ele, tipo, explorando um lugar diferente, descobrindo algumas coisas e muitas vezes até alguns elementos de mistério, porque eles estão investigando alguma coisa, né? Já, tipo, Duck Dodgers, por exemplo, é uma história de comédia. Ficção científica, comédia. Assim como, sei lá, aquela série Final Space, né, da Netflix, também é uma história de ficção científica com comédia e também elementos de aventura e ação, né? E Alien, ficção científica, mas é uma história de terror, né? Então, quando eu falo pra gente sempre pensar desse aqui, também é uma história de romance, né? Ficção científica e romance. E eu falo sempre pra gente não confundir gênero com tema, porque quando você tem uma noção clara de quais são os temas e quais são os gêneros que a sua história está usando, ou que você pode criar,
você pode realmente criar histórias muito inovadoras. Por exemplo, tipo, poucas histórias que abordam a ideia da ficção científica, especialmente de viagem espacial, são terror. Isso torna o filme Alien um filme genial, assim, totalmente fora da curva, interessantíssimo, né? Agora, assim, se você sempre pensar que a ficção científica precisa ser ou um drama ou uma aventura, a gente nunca vai poder fazer, por exemplo, histórias como essa ou como essa, né? Você pode realmente pensar alguma coisa que nunca foi feita e fazer uma coisa realmente muito inovadora e muito interessante. Porque, um exemplo, assim, fantasia medieval quase sempre é aventura, né, e ação. Mas por que não fazer uma aventura medieval drama, né? Poucos exemplos, eu não consigo lembrar de nenhum, mas assim, acontece, né? Agora, aventura medieval, romance, é uma coisa que já é um pouco mais comum em animes, né, do Japão. Mas não é um tema e um gênero que são casados com frequência. E isso é interessante porque você pode achar alguma coisa que você tipo, nem sabia como abordar, né? E às vezes a sua própria história seria, assim, você pensa que ela seria interessante, mas talvez se ela se passasse em um universo, um tema, né? Um tipo de universo que você não tinha pensado inicialmente, você pode justamente fazer uma história super interessante, né? Tipo, você pode pensar assim, às vezes se eu substituir esses monstros que eu criei por zumbis, sei lá, eu posso fazer uma história bem inovadora, por exemplo. E quando a gente pensa, né, tipo, a importância da gente pensar, a gente entender quais são os gêneros das histórias, é principalmente o seguinte: se você sabe qual que é o gênero da sua história, você sabe o que você está vendendo. Então você sabe o que as pessoas vão esperar da sua história. Então, assim, assim pensa comigo. Já não aconteceu algumas vezes de você ir assistir alguma história pensando que ela ia ser uma coisa e descobrir que ela era outra e achar ruim? Porque você não queria ver isso, né? Assim, às vezes você quer ver uma história de comédia e aí você não dá uma risada. Aí você sente que falhou, né? Assim, não é um bom filme. Agora, assim, se você pensar que esse filme era para ser um drama, não era para ser uma comédia, talvez você comece a ver diferente, né? Você começa a pensar na história com outro olhar. Então, por exemplo, se você vai assistir, aqui, né, o que eu coloquei de exemplo aqui, né? Se você vai assistir Meu Namorado é um Zumbi, pensando que é um filme de terror, como muitas vezes é catalogado assim, você talvez não ache tão bom, porque você queria ver um filme de terror e você encontrou um filme de comédia. Meu Namorado Zumbi é uma comédia com alguns elementos de romance, mas de terror quase nada, né? Então, assim, se você sabe o que a sua história está realmente apresentando para as pessoas, você sabe como que você vai convencê-las a ler a sua história. Né? Você sabe quais são os pontos positivos que a sua história tem. Se a sua história é uma comédia, você sabe que ela é engraçada, ou seja, você precisa aumentar as piadas na sua história. Se você está fazendo uma história de romance, você sabe que você precisa construir melhor o relacionamento entre esses personagens. Se você está fazendo uma história de terror, você sabe que você precisa fazer ela ser assustadora, que você precisa fazer o personagem ficar mais impotente, esse tipo de coisa. E se você quer uma história de ação, você sabe que você precisa colocar várias cenas de luta, porque as pessoas que estão indo assistir um filme de ação ou ler um quadrinho de ação querem justamente cenas de luta interessantes, né? Então, se você sabe o que a sua história está vendendo, você sabe como que você pode fazer a sua história de uma maneira que ela vai ficar mais interessante para as pessoas que vão ler ela, entendeu? Tanto para poder convencer a pessoa a ler, porque você fala assim, isso é uma história de comédia, a pessoa pega pensando, legal, vou rir. E aí se ela lê e não ri, ela acha ruim, né? E ao mesmo tempo, se você sabe que a sua história é uma comédia, você sabe que você precisa inserir mais piadinhas, você precisa fazer uma estrutura mais engraçada, né? Mais reviravoltas cômicas, surpreendentes e engraçadas, esse tipo de coisa. Então, se você sabe o que a sua história é, você sabe como é que você vende ela e como é que você escreve ela. Isso é uma coisa muito útil. Bom, no meio do filme Orgulho, Preconceito e Zumbis. Não é nem um romance, como na história original, nem é um terror com a presença dos zumbis. Poderia levar a pensar. É, na verdade, uma comédia. Exatamente, é uma comédia. Eu já vi esse filme, eu gostei bastante, inclusive. Mas, assim, não é exatamente um romance, não é exatamente um terror. Tem elementos disso, né? Mas, principalmente, por ser uma paródia, ela é engraçada, né? É uma paródia de Orgulho e Preconceito, então, sabendo disso, o autor pensou em várias maneiras da gente rir enquanto a gente tá vendo a história, né? Isso é um ótimo exemplo, assim. Tem vários elementos típicos de terror, né, entre aspas, como os zumbis,
vários elementos típicos de romance, como tipo, um casal se conhecendo e a princípio não se gostando, mas depois aprendendo a se gostar, né? Bem típico de romance também. Mas na verdade é basicamente uma comédia, né? Assim, não é uma comédia romântica, né? Não é uma história de romance que é engraçada. É uma história de comédia que tem um romance, né? Isso acontece também, né? Às vezes a sua história não é um romance, ela tem um romance, né? Assim, o romance é tão em segundo plano que em terceiro, quarto plano, que ela nem faz parte da estrutura de fato, né? Ela só é tipo um elemento da sua história. Na verdade, sua história é uma história de aventura e ação, por exemplo, né? E aí, tipo, no final, o personagem principal fica com a mocinha lá, e aí, final feliz, romance, né? Mas não é bem um romance, porque na estrutura da história, a gente não tá realmente focando em esses personagens se conhecendo e se gostando. A gente tá só vendo no final eles namorando. Então, tipo, não é um romance. Tem um romance, né? Isso é bem interessante, assim, um ótimo exemplo também. Agora, gente, talvez a gente tenha que fazer um pouquinho rapidinho, né? Essa qual é a questão. Então, talvez não dê tempo da gente fazer de uma maneira tão divertida, assim, mas um exercício legal é a gente pensar, vamos alterar o gênero de uma história, né? Então, alguém rápido, me fala alguma história bem famosa, assim, uma franquia de filmes ou um filme mesmo. Crepúsculo. Ótimo, nossa, isso é um ótimo exemplo. Ah, perfeito. Então vamos pensar assim, Crepúsculo é o quê? Como é que a gente definiria Crepúsculo? Qual gênero vocês acham que Crepúsculo é? Não vamos entrar em qualidade agora, isso é opinião. É, é um romance, né? Principalmente é um romance. A gente tá vendo essa personagem que não tinha ninguém, mas estava se sentindo sozinha. Ela conhece um cara misterioso, ela começa a se interessar por ele se apaixona por ela se apaixona por ele. Tá, é um romance, né? Agora, assim, concordo com a Paulinha. Eu ri tanto de Crepúsculo quando assisti que pra mim sempre foi uma comédia. Tem isso mesmo, né? Tipo, o negócio é que eles são muito. Tem umas frases muito toscas, né? Eu não assisti o filme direito, mas eu já vi algumas cenas e realmente assim tem umas falas muito engraçadas mesmo. É, de fato. É tosco, é isso mesmo. Pois é. Mas assim, em questão de gênero da história, a gente consegue concordar que é um romance, né? Não é nenhuma comédia romântica, né? É um romance puro e simples, né? Assim, não é nem totalmente engraçado, talvez seja um pouco com drama, mas é principalmente um romance, né? Agora, assim, vamos pegar essa história. É um romance, ok? Assim, é o gênero que a gente já falou que é definido por o amor é lindo, né? Assim, olha como esses personagens se amam, então realmente tendo um final feliz e se apaixonando, né? Agora, como é que a gente transforma essa história de romance em terror, por exemplo? Perfeito. Tá vendo? Assim, vamos falar que é mais ou menos a mesma história. Tipo, a gente começa com ela tá lá, ela conhece esse cara misterioso no colégio, ele tá sendo bem gentil com ela tá se interessando, aí ela percebe que ele tem umas habilidades, aí naquela cena famosa da mata, né, que ele fala que ele é o maior predador do mundo, né, acho que é isso que ele fala. É, imagina que, exatamente isso que você falou, que o Edward teria que ser alguém ameaçador. Isso, assim, ele começa sendo essa pessoa só, tipo, ué, o que é isso? Que habilidade que ele tem? Que habilidade estranha é essa que ele tem? Mas aí, logo depois, quando ela começa a realmente descobrir que ele é um vampiro, ele já não tá falando, tipo, você vai querer se aproximar de mim mesmo? Ele já começa a falar, eu sei onde você mora agora, né? Assim, eu já conheço sua vida. Que habilidade estranha é essa? Eu vou comprar um livro pra olhar no Google depois. Pesquisa vampiros, né? Tipo, no Google. Exatamente isso. Mas tá vendo, assim, a gente consegue transformar uma história de romance facilmente em uma história de terror, né? Assim, são tipo gêneros supostamente opostos, né? Agora, vamos pensar assim,
como que a gente poderia transformar esse mesmo cenário do Crepúsculo em uma história de ação? Pronto. Como é que a gente faz Crepúsculo virar ação? Pronto. Sim, sim. É verdade. Sim, sim. É, sim. E, assim, eu até acho divertida essa ideia dela tá, tipo, vendo o futuro mesmo, né? Eu acho legal, assim. Me lembra aquele filme do Nicolas Cage, que ele viu o futuro um pouquinho na frente. Aqui, a sugestão. Ter o conflito com os lobisomens ou os vampiros rivais de forma mais intensa. Usa as habilidades de vampiro para combater. Ótimo. Exatamente isso. Assim, a gente tem a mesma coisa, né? Assim, tem os vampiros, tem os lobisomens que estão eles se odeiam, eles não se interessam, eles estão realmente brigando, eles brigam de fato, né? Em vários momentos. Tem até aqueles outros vampiros que são mais conservadores, que querem impedir que a Bella esteja lá, que ela tenha descoberto tudo e tal, né? Então eles vão lá para enfrentar mesmo. Agora, assim, todos nesse universo, todos os vampiros têm uma habilidade, né? Uma habilidade especial, um tipo de magia que só eles podem usar, né? E se a gente pegasse essas mesmas habilidades e fosse justamente para eles combaterem mesmo, assim, se o conflito principal entre os vampiros e os lobisomens não fosse, a Bella vai ficar com o Jacob ou com o Edward, né? Assim, a gente sair desse conflito do romance e pensar, ele pode até continuar, né? Tipo, o Jacob tá lá, ele é apaixonado pela Bella de fato, tem esse triângulo amoroso, mas de fato o que a gente tá vendo é o Edward lutando contra outros vampiros e os lobisomens para poder salvar a Bella. Então a gente tem várias cenas deles tipo correndo, dando porrada e tal. Assim, até tem isso muito nos filmes, né? Mas assim, se o foco fosse justamente isso e portanto, né, em questão de estrutura, se o que a gente está vendo ali não é torcer para que a Bella e o Edward fiquem juntos, e sim torcer para que o Edward consiga derrotar o chefe dos vampiros, por exemplo, né, assim, muda totalmente. Assim. Se o conflito da história é justamente eles se apaixonando, então será que eles vão ficar juntos? Será que eles vão conseguir superar esses diferentes mundos que eles vivem? Agora, se a gente colocar que o conflito, o gatilho que dá é justamente chega esse vampirão de alto escalão lá na cidade e fala, tipo, eu vou matar ela, a menos que você, tipo, mate ela você mesmo. Aí ele fala, não, vamos nos enfrentar. E aí tem uma grande cena de luta, tipo, ou algumas cenas, né, deles, tipo, se enfrentando, aí eles destroem a casa dos Cullen, aí eles têm que ir para um esconderijo, mas o esconderijo é descoberto pelos outros vampiros e tem uma super cena de luta, né? Mais ou menos como acontece mesmo no arco final, né? Então, assim, em questão de estrutura mesmo, é isso que eu tô falando. Se você pega, assim, qual que é o objetivo dessa história? É eles ficarem juntos? É um romance. É eles derrotarem esse vilão? Já é uma história de ação, né? Mais ou menos assim. Agora, pra gente poder, assim, finalizar, né? Como é que a gente faz pra, pra história, pra Crepúsculo virar uma história de aventura? Pronto. Não, não, aventura não. Vamos, pode falar. Se você tem uma ideia, pode falar. De fato, assim, se a gente colocar realmente essa história, o Crepúsculo, né? Que é uma história de romance. É, não, assim, quer ver uma maneira fácil de a gente. Aí, exatamente. O Gado falou exatamente o que eu ia sugerir. É uma maneira bem fácil de fazer uma história desse tipo virar uma história de aventura.
os dois poderiam viajar para descobrir mais sobre os vampiros, conhecer várias culturas e seus vampiros, algo assim. Pronto, assim, eles querem ficar juntos, mas eles não sabem se é possível, se isso funciona. Será que eles conseguem ficar juntos mesmo eles sendo assim, no final eles têm um filho, né? Assim, uma filha. Será que é possível? Eles descobrem que a gravidez nunca aconteceu antes, né? Que é mó difícil. E se justamente assim, quando eles pensam sobre essa possibilidade, eles descobrem que existe uma biblioteca especial dos vampiros lá na sede deles na Itália, né? Se eu não me engano. E aí eles vão pra lá pra poder, tipo, explorar isso e ficar descobrindo o que eles podem fazer sobre o relacionamento deles. Mais ou menos a mesma coisa, assim. Só que eles estão realmente, tipo, viajando. Não necessariamente viajar pelo mundo até, né? Até poderia ser. Mas eles poderiam viajar entre a cidade mesmo, porque lá tem vampiros há muito tempo, às vezes alguém sabe alguma coisa, então eles vão explorando regiões, assim, pra poder descobrir mais sobre isso, né? E, isso é bem divertido, né? Assim, você pode pegar o mesmo cenário, mesma introdução, né? Tipo assim, o primeiro arco, né? O primeiro ato da história, que é essa introdução. Você pode fazer ele inteiro do mesmo jeito, você só substitui o gatilho, né? O que eles vão fazer a partir daí, que vira uma história completamente diferente, né? Assim, você pode transformar a sua história inteira de um gênero para outro só com você realmente pensando né, em qual vai ser o objetivo final, né? Então, lembrando, é a estrutura, é a primeira e a segunda virada, é como funcionam os três atos da sua história. Se você cria um objetivo diferente, a sua história fica completamente diferente, né? Isso é muito legal, né? E sobre a ideia do ponto de vista, né? Por que isso é tão relevante para a gente pensar os gêneros? É que, assim, do ponto de vista de uma pessoa sendo perseguida por um assassino, essa é uma história de terror, né? Claramente. Assim, o Jason te perseguindo, né, pelo acampamento Crystal Lake. É uma história de terror. Agora, do ponto de vista do Jason, é uma história de ação. É só ele com um facão matando várias pessoas. Pô, ação divertida, né? Então, assim, você pode muito bem, tipo, só por trocar o ponto de vista, você muda completamente o gênero da sua história, né? Do ponto de vista de um, assim, de um herói que está tentando evitar o vilão, de conquistar o mundo, a gente tá vendo uma história de ação, né? Uma história de aventura. Agora, quando esse vilão é derrotado e ele perde tudo que ele tinha na vida dele, a gente tá vendo uma história de drama, praticamente, né? Se a gente troca pra esse vilão que, vamos supor, tinha uma coisa na vida dele, aí ele tipo, perdeu a amada e aí ele resolveu fazer um ritual para ressuscitar ela, tipo, bem comum essa motivação para um vilão, né? E aí ele faz todo um esquema, constrói uma máquina, não sei o que, e aí ele tipo ressuscita a esposa, só que nisso ele destruiu várias cidades e matou vários civis inocentes. E aí, né, ele é o vilão da história. Mas se a gente pegar essa parte da vida dele, é um grande drama, né? Então, isso é até uma coisa que funciona muito, assim, dentro da mesma história, você troca o ponto de vista temporariamente, justamente para poder contar como é que esse outro personagem se sente. Então, se você tipo, por um segundo, conta a história do seu vilão, você se emociona com ele e aí você para de ver ele como o mal, você passa a ver ele como a pessoa que sofreu porque a gente viu o drama da vida dele, né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito interessante da gente fazer. E, então, o ponto de vista muda tudo, né? Simplesmente, assim, vira uma história completamente diferente, muda até o gênero quando você inverte, né? Então, é uma coisa até bem comum quando você quer por exemplo, no caso dos Histórias Contadas em um Banheiro, né, que é um quadrinho que eu publico. A gente está vendo dois personagens que são casados, né, a Sarah e o Álvaro, e eles estão contando para pessoas diferentes como foi o dia deles. E a gente está vendo assim, histórias diferentes porque eles não se encontram o dia inteiro. Então eles passam basicamente o dia de se desencontrar. A história é sobre isso, inclusive. Eles tentando se encontrar e não conseguindo. E aí o que a gente fica vendo aí é que são duas histórias. As duas histórias são comédia, né? Porque a história em geral é uma comédia. Mas, assim, a gente vê, justamente porque são pontos de vista diferentes, a gente consegue ver que, em alguns momentos, eles são muito parecidos. Eles são casados, eles realmente se amam. Então, eles
têm jeitos parecidos, então eles reagem da mesma maneira para situações próximas. E a gente só consegue perceber isso porque a gente está vendo de pontos de vista diferentes. Então você pode, inclusive, assim, escolher contar pontos de vista diferentes na mesma história, justamente para você poder mostrar que eles são personagens opostos, porque tipo, um tem uma visão, o outro tem outra, um passou por uma coisa, o outro passou por outra, ou às vezes você pode mostrar personagens diferentes fazendo coisas diferentes, mas reagindo de maneiras parecidas, justamente para você mostrar que eles têm de fato algum tipo de conexão, né? Olha como eles são, como eles realmente se parecem, como eles são pessoas parecidas, porque eles se conhecem, se amam, então eles têm jeitos parecidos, às vezes até falam a mesma frase para situações próximas, né? Se contar o ponto de vista do garçom, é um drama, porque ele quer entregar a comida nas mesas, mas tá todo mundo no banheiro e ele não pode fazer o trabalho dele. É verdade. É porque a história acontece mesmo porque tem um casal indo no encontro, mas eles acabam se desencontrando ali mesmo e vão cada um pro banheiro pra, assim, dar uma acordada no ânimo e falar, não, relaxa, você tá no encontro, tá tudo bem, não precisa ficar nervoso. Só que quando eles estão no banheiro, eles acabam encontrando a Sarah e o Álvaro, cada um encontra um, né, em um banheiro, e aí a Sarah e o Álvaro começam a contar para cada uma dessas pessoas como é que foi o dia delas. Então eles ficam a história inteira dentro do banheiro, praticamente, né? E aí o garçom tá lá no restaurante meio que esperando, né? Porque não tem ninguém na mesa. É justamente tipo, é um drama mesmo, né? Porque tipo, ele tá querendo trabalhar e ele não pode, ele tá, tipo, assim, atrapalhando, os pedidos estão entrando e ele tá lá preso por causa disso, né? Isso super, super funciona. É, bom, agora, gente, então, é isso. A gente. O Windows saiu e entrou de novo, né? Então, gente, né, é isso. Essa foi na nosso oitavo encontro sobre ponto de vista e gêneros. Então, isso é basicamente a nossa última aula sobre roteiro mesmo, sobre a criação da história. E meio que pra gente poder fechar e realmente pensar assim. O quê? Desculpa, eu não ouvi. A próxima aula? Hum. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a produção de quadrinhos de fato, assim, mais orientado para a ideia da gente começar a produzir mesmo o quadrinho, né? Então assim, para a gente poder fechar, eu quero só lembrar para quem chegou mais tarde, né, que a gente tem feriado nesse sábado, então a gente não tem aula, né? Então nosso próximo encontro vai ser na quarta que vem. Então vocês têm aí uma semana, né, para realmente pensar a sua ideia, para começar a escrever mesmo. Já pode começar realmente a escrever a sua ideia, né, a pensar no seu roteiro de fato. E, assim, apesar da gente não ter, né, não ter o encontro no sábado, vocês ainda podem me mandar qualquer dúvida ou qualquer, né, assim, qualquer plano de roteiro que vocês já estejam fazendo, porque eu posso ainda dar uma olhada, né, e ajudar vocês. E só para a gente poder fechar mesmo, eu queria só lembrar para quem chegou mais tarde que se você tem algum amigo que está interessado em fazer o curso, ou alguém que você até gostaria de fazer o seu quadrinho com, né? Às vezes você é mais confortável com o roteiro do que com a ilustração, ou às vezes mais com a ilustração do que com o roteiro. Então, se você quiser chamar alguém para trabalhar com você, a gente ainda pode participar da aula, porque é, ainda tem presenças, né? Então, se a pessoa entrar agora, ela ainda consegue participar da presença mínima, né? Para poder participar do livro. Então, se você tem alguém que está interessado, só, só convida que para fazer a inscrição do mesmo jeito, né? Pelo e-mail, e tá tudo certo. Então, gente, é isso. Bom final de semana, bom feriado. E comece trabalhando nos seus roteiros, porque a gente vai começar a realmente, né, pensar na produção mesmo na semana que vem. Então é isso, gente. Até mais. Boa noite. Bom final de semana, feriado e noite. Boa noite. Gente, valeu. Poxa, obrigado, gente. Então, gente, até mais. Boa noite. E a gente se vê na próxima.